Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Glória a Deus. Antes de entrar na palavra, eu queria rapidamente 5 minutos da sua atenção. Nós vamos falar sobre o Descend. O pastor comentou aqui sobre o Descend, que nós estamos voltando. E uma pergunta breve: quantos participaram do Descend em 2020? Quantos estiveram em algum estádio? Nós fizemos o Descend em 2020. O Descend ele é um colaborativo de algumas organizações e primordialmente focada nos Estados Unidos para o despertar daquela geração. Mas em 2000, quando aconteceu o primeiro evento em Orlando, na Flórida, tinha em torno de 60 mil pessoas no estádio, e de repente, quando entra o momento de adoração liderado por brasileiros, aquele estádio ele vira de ponta cabeça, alguma coisa acontece naquele lugar, tanto que eles saíram daquele dia falando: nós cremos que o próximo movimento de missões, de avivamento será no Brasil. E nós cremos realmente nisso. Quantos creem nisso, igreja? Amém? Deus tem promessas para a nossa nação, nós cremos aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor vai fazer nessa terra, nesse lugar. E nós então fizemos a primeira edição em 2020, 2 estádios lá em São Paulo, onde nós estamos, no Morumbi e no Allianz Parque. No Morumbi mais de 80 mil pessoas, no Allianz Parque em torno de 40 mil pessoas naquele lugar. Mas também fizemos em Brasília. Aqui em Brasília tiveram em torno de 30 mil pessoas no estádio Mané Garrincha. E foi algo muito poderoso que o Senhor fez. 150 mil homens, mulheres, adoradores, declarando Jesus como o rei da nossa nação, mas focando no envio de missionários. Como diz a própria palavra, the send significa o envio. Assim como Isaías capítulo 6, o profeta, respondendo ao chamado do Senhor, quando o Senhor fala: quem eu enviarei, quem há de ir por mim? E depois de um encontro incrível que o profeta tem com o trono de Deus, com a glória de Deus, ele responde dizendo: eis-me aqui, envia-me. Quantos podem dizer nessa manhã: eis-me aqui, envia-me? Glória a Deus. E 2020 passado, então, nós entramos em pandemia, muito distante daquilo que nós imaginávamos, e de repente, quando passa a pandemia, no último ano, nós começamos a orar. O pastor Theo Hayashi buscando direção do Senhor, entendendo do Senhor, muitas pessoas falando: precisamos nos reunir novamente, precisamos orar pela unidade da nossa nação. A nossa nação necessita estar em unidade. Nós estamos num momento extremamente importante. 2026 talvez seja um dos anos mais importantes do Brasil, dessa geração, da nossa geração, a qual nós fazemos parte. E não é em vão que esse ano vai iniciar. O kickoff do ano será 5 estádios, serão pessoas reunidas, cremos em mais de 300 mil pessoas, nas 5 regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste, reunidos, pregando, anunciando Jesus como Rei do Brasil, e declarando um princípio básico que nós acreditamos: que o mundo espiritual ele é mais real que o mundo natural. Independente do que esteja acontecendo no nosso Brasil, independente daquilo que estão sendo ditos, daquilo que são as estatísticas, os dados, a economia, a política, nós cremos que o Senhor governa e o coração do rei está nas mãos do nosso Deus, amém? E nós estaremos orando e declarando portas abertas, nós estaremos declarando o Senhor soprando sobre a nossa nação, e todas as áreas da sociedade sendo tocados pela glória de Deus, amém? E nós contamos com você, igreja. O seu envolvimento é extremamente importante. Desde já agradeço a esse ministério, os pastores dessa igreja, o carinho está abrindo aqui esse ministério que tem se conectado. Não é uma igreja fechada, é uma igreja aberta para o reino, para as nações. E nós cremos que todos aqueles que estão se abrindo, o Senhor virá com recompensas. A recompensa não é apenas para a nação brasileira como um todo, mas cremos que também ministérios locais serão abençoados. E eu já declaro em nome de Jesus frutificação sobre essa casa,
multiplicação sobre esse lugar, um 2026 como nunca foi visto aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Nós contamos com você, deixa na tua agenda 31 de janeiro, o último dia do próximo mês. Nós estamos a menos de 50 dias de estarmos reunidos, todo o Centro-Oeste, em Goiânia, Serra Dourada. Estaremos lá reunidos, juntos, anunciando o reino de Deus, e você, meu irmão, não pode ficar de fora. Além do seu engajamento em oração, pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Além do seu engajamento em oração, nós pedimos para que você venha estar junto conosco nesse dia, envolvendo a tua família, o ministério de jovens, homens, mulheres, para estarmos todos juntos naquele lugar. Nós estaremos nesses 5 estádios, o mesmo dia, simultaneamente, 31 de janeiro, 10 da manhã às 10 da noite, 12 horas de clamor, 12 horas de oração e de busca ao Senhor. Não é um show gospel, não é um evento, é um dia de adoração, de busca, de clamor pela glória e pela presença de Deus no Brasil. E você pode também fazer parte do nosso grupo que nós temos, a comunidade, onde lá nós estamos colocando todas as informações, todos os detalhes do Descende. Nós estamos falando como vai acontecer, o que vai acontecer. Você pode apontar o teu celular aqui para a tela, depois nós podemos dar mais informações nos grupos das igrejas, se assim vocês tiverem interesse. Mas aqui nós vamos postar também que durante a semana nós teremos noites de avivamento, de terça a sexta, reunindo em várias igrejas e ministérios diferentes, até o sábado, onde estaremos juntos. Além disso, no dia 9 de janeiro, iniciaremos 21 dias de oração, uma casa de oração, lá em Goiânia, 24 horas, durante os 7 dias da semana, por 3 semanas, orando e buscando a presença de Deus. Amém? Não deixe de participar, esteja engajado. Eu convido você a fazer uma breve oração. Só levanta as tuas mãos e vamos orar pelo nosso Brasil, orar pelo Centro-Oeste, Distrito Federal, entorno, o Goiânia. Senhor Deus, nós oramos agora, Pai, pelo Brasil. Nós queremos que essa terra tenha promessas do Senhor. Esse lugar, Pai, que cremos que tem sementes, homens de Deus, mulheres de Deus, décadas atrás plantaram nessa terra com muitas lágrimas, com muito clamor, com muita intercessão. Nós oramos para que seja no nosso tempo, no nosso turno, que vamos ver a nossa nação impactada e transformada pela glória de Deus. Nós oramos, Pai, crendo que 2026 será um ano totalmente diferente, totalmente especial. Nós veremos a Tua mão sobre o Brasil. Nós oramos e clamamos desde já pelo envio de missionários, Pai, nos 4 cantos dessa terra, não só sobre o Brasil, mas do Brasil para as nações. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor no teu lugar. Glória a Deus, mais uma vez uma honra estar aqui. Trago um abraço, pastor Theo Hayashi, nosso pastor da Zion. Nós estamos lá em São Paulo, servindo aquela casa, servindo o ministério. Hoje a Zion está em 18 localidades, e uma dessas localidades, inclusive, aqui no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, eu estou liderando junto com a minha esposa a implantação da igreja. O Senhor tem feito algo muito especial naquele lugar. Estamos há mais ou menos 2 anos, pouco a pouco. Começamos com um grupo pequeno, uma pequena família que se colocou à disposição, ouviu de Deus. Estamos crescendo, estamos com em torno de 180 membros na igreja, e o Senhor tem feito coisas muito especiais naquele lugar. Trago um abraço também da minha família, meus 2 filhos pequenos. Talvez você está me olhando, pensando, rapaz, ele já tem filho? Sim. Fiz dia 6 de dezembro, fiz 11 anos de casado, e com 2 filhos de 5 e de 3 anos, uma menina de 5 e um menino de 3 anos, estão lá em São Paulo agora. Esteja em oração por eles também. Convido você a abrir a tua Bíblia, Ezequiel, capítulo 47, vou ser bem breve.
aqui na ministração e naquilo que o Senhor tem falado comigo. Ezequiel 47, vou ler do verso 3 ao verso 5. Ezequiel 47, do 3 ao 5. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, se você quiser anotar a pregação, a palavra de hoje, eu vou falar sobre um lugar ainda mais profundo. Quando nós chegamos nessa época, não sei você, final de ano, todos nós queremos ou almejamos, fazer metas, planos para 2026, nós sonhamos com o próximo ano. Eu não sei você, mas você já pensou sobre 2026 aqui? Quantos já fizeram um plano, um planejamento? Você está pensando, talvez é o ano que eu vou trocar a minha casa, está na hora de trocar o meu carro, não é assim? Você vai vendo o passar dos anos, dos meses, você vai vendo as suas finanças, você vai planejando. Eu lembro quando eu casei 11 anos atrás, nós tínhamos um apartamento extremamente pequenininho, eu e minha esposa, nós não tínhamos nem sofá, nem mesa. Eu lembro que eu pedi para o meu pai, você consegue comprar uma mesa de plástico para mim? Para eu ter pelo menos onde comer? Eu lembro que eu tinha uma mesinha de plástico, 2 cadeirinhas, eu e minha esposa, até hoje tem essa foto, guardado. Foi assim os nossos primeiros meses de casado. Mas em algum momento, a gente olha para aquela mesa e fala assim, está na hora de a gente comprar uma mesa de verdade. Está na hora de a gente ter umas 4 cadeiras aqui, começar a trazer alguns amigos. Não é assim também? Você vai crescendo, vai querendo algo a mais, vai querendo crescer, evoluir e ter mais coisas. É normal isso. Mas por que nas coisas do Senhor muitas vezes nós ficamos acomodados? Por que quando falamos do nosso relacionamento com Deus, nós ficamos satisfeitos com um pouco? Ou ficamos satisfeitos com aquilo que é tão pequeno comparado com o que o Senhor tem para nós? Olha só o que Ezequiel fala, capítulo 47, do verso 3 em diante, temos aqui na tela também, acompanha na tua Bíblia, versão NVI, diz assim: e à medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados, levou-me pela água que batia no, como está na tua versão? Tornozelo. Verso 4, ele mediu mais 1000 côvados, levou pela água que chegava ao joelho, mediu mais 1000 côvados, e levou-me pela água que batia na cintura, ou lombo. Verso 5, mediu mais 1000, e agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, era tão profunda, que só podia atravessar a nado. Era um rio que não podia atravessar andando. Aqui o profeta tendo uma visão, e o Senhor falando, existem águas mais profundas. Ele leva para um lugar de curiosidade, onde ele vê águas no tornozelo, ele anda um pouquinho mais, ele vê águas no joelho, na cintura, até chega um momento que ele percebe, eu não consigo mais ter controle, eu preciso mergulhar, eu preciso de um lugar mais profundo. Em torno dos meus 8 a 10 anos, nós morávamos em Joinville, meus pais são pastores, eu cresci nesse ambiente ministerial, meus avós pastores, pais pastores, somos a 3ª geração lá na minha família. E em Joinville, quando meu pai pastoreava na cidade de Joinville, e em Santa Catarina, não sei se alguém conhece Joinville, mas a cidade muito abençoada, tem vários rios, cachoeiras nas cidades em torno, e um desses rios nós estávamos lá, e eu entrei nesse rio, estavam vários primos num lugar assim um pouco mais profundo das águas. Eu era pequeno, eu falei, eu vou chegar perto deles, eles estão lá. Eu lembro que eu entrei, fui mergulhando, fui aquele nadando, o nado cachorrinho, fui indo. Quando eu chego perto dos meus primos, eu percebo, não tem mais pé, eu tento alcançar, está muito fundo, e como se fosse uma correnteza começa a me puxar, naquele rio. Imagina o desespero, aquela correnteza puxando, e eu não tinha percebido, ou na verdade ninguém tinha contado para a gente, para minha família, que ali do lado havia como se fosse um lugar onde puxava o cano e a água escorria e saía do outro lado do rio. Então era algo extremamente perigoso, você tinha que saber nadar, você tinha que ter um mínimo do controle do seu corpo. E aquela água começou a me puxar, eu comecei a afogar, e eu caía, eu tentava me bater, caía na água e afogando. Eu tenho algumas imagens na minha mente.
Eu lembro que um dos meus primos foi nadando, ele jogou o meu corpo para cima, um senhor que estava do meu lado puxou meu braço, tirou eu da água, e eu lá tentando respirar e cuspindo aquela água que estava dentro de mim. Eu só olho para o meu pai pensando, agora eu preciso dar um abraço nele, um afago, quase que eu fui para a glória com meus 8 anos de idade. Meu pai vem, o que ele faz? Me bate, apanho ainda, que é assim que pai faz. Ninguém mandou entrar. Ninguém mandou fazer o que não era para fazer. Falei para você ficar no raso, não é assim, pai e mãe? Eu sei porque agora eu faço com meus filhos a mesma coisa. Mas quando nós vemos um lugar profundo, não sei você, nós temos curiosidade. Nós queremos algo a mais. Nós olhamos, porque tem pessoas que estão lá e eu estou aqui. Será que eu consigo chegar naquele lugar um pouco mais profundo? Será que é possível entrar lá e ver o que está acontecendo naquele lugar? Tem um estudo científico que fala que até os 24 anos, o nosso córtex frontal, ele é finalizado, ele é fechado. E ele é responsável pela distinção daquilo que é o perigo e daquilo que não é, aquilo que nós conseguimos ter um pouco de controle. Por isso que jovens abaixo de 24, 25 anos fazem coisas que nós pensamos assim, que loucura que ele está fazendo. É assim, eu sei, quando você tinha, antes dos 25 anos você fazia, não é? Você pulava de andar do terceiro andar, você caía lá, se arrebentava todo, tentava pular cerca, subir árvore. Por quê? Porque não existia ainda essa distinção. Bom, falando do mundo espiritual, sabe que a minha oração tem sido, Senhor, eu não quero ter o controle da minha vida. Senhor, me faz ir para um lugar mais profundo. Igreja, a vida aqui nessa terra ela é uma só. A nossa caminhada aqui nessa terra será uma. Nós não voltaremos para esse lugar. Agora eu pergunto, por que será que Deus nos colocou aqui? Por que que o Senhor nos plantou nesse lugar? Por que o Senhor colocou você exatamente aqui? Distrito Federal, Águas Claras, porque o Senhor colocou você nessa família, que nós não escolhemos família, com esses filhos, com essa sogra, com esse vizinho. Por que que o Senhor colocou? Algum plano e propósito o Senhor tem. É certo que o Senhor não erra, é certo que o Senhor não falha. Agora, se Ele nos colocou com um plano e com um propósito definido, por que nós não corremos atrás disso? Nós não nascemos e não recebemos um manual dizendo, esse é o teu plano aqui nessa terra. 10 passos para você cumprir o teu propósito até teus 80 anos de idade. Nós não recebemos. E o Senhor possibilita de maneira intencional para que nós possamos buscá-lo, para que nós possamos ir atrás. Existe um aspecto do mundo espiritual e do reino de Deus que é a curiosidade. Você lembra quando Moisés, quando já havia fugido dos egípcios, estava lá na casa do sogro, da família dele, cuidando das ovelhas, pastoreando, e em um determinado momento ele vai atrás das ovelhas e ele vê o quê? Uma sarça ardente. Muitas vezes nos deparamos com as coisas espirituais, com aquilo que é longe ou distante do natural, daquilo que nós não conseguimos racionalizar, daquilo que nós não conseguimos colocar na nossa consciência, humanizar, e nós fugimos. Enquanto Moisés, ele olha e ele fala assim, o que é isso? Como que é possível uma sarça, ele estar em fogo, mas não se queimar? Ele se aproxima daquilo, ele vai para um lugar de profundidade. Tantos homens de Deus, quando experimentaram aquilo que é o metafísico, aquilo que é longe do natural, aquilo que são coisas espirituais, ao invés de fugir, eles encararam, eles foram para um lugar, Senhor, me mostra, eu quero te conhecer, Senhor, eu quero ir mais profundo. A ausência de profundidade, a ausência desse lugar profundo, e na verdade as águas rasas, águas só no tornozelo, representam para mim a primeira coisa, imaturidade espiritual. Apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 3, ele vai falar sobre essa imaturidade. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a
crianças em Cristo. Eu lhe dei leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condição de recebê-lo. Olha Paulo dizendo, não tem como vocês irem para um lugar mais profundo, porque vocês ainda são imaturos, vocês estão como crianças, vocês são como crianças espirituais. E sim, existe um processo, onde quando nós temos um novo nascimento, quando nós encontramos a Jesus, João capítulo 3, Jesus fala que nós nascemos de novo, não é verdade? Como crianças, surgimos, mas é natural que de crianças passamos por um processo de maturidade, de sermos adultos na nossa fé. A maturidade não é um lugar forçado. Eu estou com meus filhos, eu não pego lá a Laura, que é a minha filha mais velha, a minha esposa, todas as noites ela pega o braço, eu pego a perna, fala assim, estica! Cresce, Laura, vamos, está na hora, filha, você está com 5 anos de idade, você tem que crescer. Não, o que eu faço? Você que é pai aqui, o que você faz com seus filhos? Alimento, não é verdade? Você dá um alimento, você dá a comida, você garante que está dormindo bem, você verifica se tem todas as vitaminas, se está saudável, porque a saúde do corpo garante crescimento. A imaturidade espiritual tem tudo a ver com falta de alimento. Igreja, se você está pensando, falando, Mateus, eu quero crescer espiritualmente. O crescimento espiritual é mediante a tua fome. O quanto você quer sentar na mesa do Pai e comer do pão diário. Depende da nossa fome, igreja. Depende do quanto desejamos mais da presença de Deus. O quanto não vivemos só de domingo em domingo. O quanto compreendemos que o domingo é na verdade um centro de treinamento. Onde em família nos encorajamos. Onde recebemos a direção para a semana. Mas segunda-feira eu tenho fome por mais do Senhor. Terça-feira eu acordo buscando mais e desejando mais do Senhor. É nesse lugar que ganhamos maturidade espiritual. Gálatas 4, verso 1 em diante diz, eu digo pois que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. O menino, ainda que seja filho do dono, ele não consegue governar porque não tem maturidade. Ele não consegue liderar nada porque ainda é um menino. O Senhor tem promessas para a tua vida. O Senhor tem coisas incríveis para você. Só que você não vai viver, não viveremos os planos do Senhor enquanto formos meninos na fé. Enquanto formos como crianças na fé. Talvez essa manhã aqui nesse lugar, para você seja um convite para maturidade espiritual. Maturidade espiritual, igreja, não tem a ver com tempo de igreja. Não tem a ver, eu estou 30 anos na caminhada com o Senhor, 30 anos frequentando igreja, glória a Deus. Não quer dizer que você é maduro. Não tem a ver com as tuas experiências. Não tem a ver. Mateus, tem a ver com o quê? Tem a ver com fome pela presença de Deus. Tem pessoas recém-convertidas, 6 meses, 1 ano, tem tanta fome pelo Senhor, sacrificam tanto pela causa do reino, amam tanto a palavra do Senhor, renunciam tanto à sua vida promíscua, seus pecados, andam em santidade. Esses sim são maduros espiritualmente. E aí nós não entendemos como o irmão que chega recente, ele começa a voar, ele começa a andar, viver coisas profundas em Deus. O Senhor começa a responder, ele entra no centro da vontade, promessas, sonhos se cumprindo na vida dele. E talvez irmãos que estão há tanto tempo, por que não acontece, por que não vive? Porque é simples, a maturidade te leva ao cumprimento de promessas. A maturidade te leva a ter autoridade. O Senhor entrega a chave e diz, filho, agora você está maduro, governa sobre a casa. Receba as promessas, receba as heranças. Hoje é um convite para a maturidade. Águas rasas representam também controle. Pessoas que mesmo se convertendo, mesmo vindo ao Senhor, andando com o Senhor, ainda querem continuar no controle das suas vidas.
mesmo assim, querem continuar com a chave da sua vida, dizendo: Senhor, na área da saúde, o Senhor pode entrar. Senhor, na área do meu casamento, o Senhor pode entrar. Na área das finanças, não, deixa que eu continue no controle. Senhor, o Senhor pode entrar em outras coisas. Nesse relacionamento aqui, não, eu decido, eu faço do jeito que eu quero. Bom, você vai continuar com as águas rasas, porque águas profundas é o lugar onde você não tem controle. Você entra lá e você perde o controle. Você entra em águas profundas, você não sabe. E assim são os nascidos pelo Espírito. É como o vento, não sabe de onde vem, não sabe para onde vão. Nós somos nascidos do Espírito, igreja. Você é um homem, uma mulher de Deus. Larga o controle, meu irmão. Entrega nas mãos do Senhor. Deixa o Senhor governar. Deixa o Senhor liderar a tua casa. Deixa o Senhor liderar as tuas finanças. Será que o Senhor não sabe o que é o melhor para você? Será que o Senhor não sabe o que é o melhor para você, igreja? Quantas vezes na nossa ignorância nós pensamos: não, eu não vou entregar porque eu sei o que é o melhor para mim. Meu irmão, você está discutindo com Deus, o Criador dos céus e da terra? Isaías 55, esse mesmo Deus, ele vai dizer o quê? Os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os teus, e os meus caminhos são mais altos que os teus. Oceano, igreja, o Senhor fala para você: eu tenho o melhor para você. Abra a mão. Abra a mão. Eu tenho o melhor para você. O Senhor tem o melhor para a tua casa, igreja, para o teu casamento. Independente do que esteja vivendo, talvez o que você esteja vivendo é resultado de controle, é resultado de ter tudo na mão e querer fazer do seu jeito, da sua maneira. E o Senhor está falando: até quando? 2 Coríntios 5,7 diz: pois vivemos por fé e não pelo que vemos. O controle é resultado de querer enxergar tudo, de querer ver o próximo passo. Igreja, nós vivemos por fé. A nossa vida com Cristo é mediante fé, e fé, ele é ausência de controle. Fé é resultado de: eu não sei para onde eu estou indo, eu só creio. Ou nós controlamos, ou nós exercitamos a nossa fé. Se você quiser andar em fé, você é obrigado a largar o controle e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio no Senhor. Alguns anos atrás, eu lembro quando eu fazia uma viagem, lá ainda em Santa Catarina. Minha esposa é natural de Jaraguá do Sul, e os meus pais moram em Criciúma, lá no sul de Santa Catarina. E essa viagem dura em torno de 4 horas. Todo fim de ano, então, nós descemos para ver as nossas famílias, a família da minha esposa e a minha família. Inclusive vamos, a partir do Natal, vamos lá ver as nossas famílias. E eu vou de carro de São Paulo até o sul. E no começo, quando eu fazia essa viagem, eu não permitia minha esposa andar, viajar. Eu falava: deixa que eu faço, fica tranquilo. Não, mas eu te ajudo. Eu falei: não, fica tranquilo, deixa que eu garanto aqui. Você vai aí, tranquilo, vai me falando. Não, mas você está cansado, você está dormindo. Não, fica tranquilo. Eu lembro que um dia eu estava tão cansado, que eu falei assim: não tem como, amor, você vai ter que dirigir, eu não estou aguentando, eu estou com muito sono, é 4, 5 horas aqui, mas a gente já viajamos 10 horas, então não aguento mais, pega o controle. Eu lembro quando ela pegou o controle do carro, foi dirigindo, eu sentei do lado, eu pensei assim: agora eu vou descansar. Ela pegou o volante, na hora eu despertei, eu não consegui dormir, ficava assim: para a direita, calma, freia, não, você está, o retrovisor, olha para trás, você não está vendo, o caminhão, calma, vai para o lado. Não é assim? Os homens estão aqui, concordam comigo? Não é? Bom, e mulheres, não é desconfiança, é zelo, é diferente, né, irmãos? Agora eu ajudei os homens aqui, né? Não é desconfiança, não. Mas, com o passar dos anos, eu estando do lado, bem
assim, com muito zelo, com extremo zelo. Mas eu lembro que chegou um dia que eu falei: amor, pega o volante, dirige aqui, estou cansado, pelo menos eu vou do lado, um pouco menos tenso da viagem. E eu lembro que eu apaguei, eu dormi. E de repente eu abri o olho. Quando eu abri o olho, é a entrada de Criciúma. Eu abri o olho, falei: onde a gente está? Está tudo certo o carro? Ela: tranquilo, está tudo bem. Chegamos agora, entrando em Criciúma. Eu falei: foi essas 4 horas? Foi, 4 horas, tranquilo. Você está bem? Você não está com sono? Não, tudo bem, você descansou? Eu falei: não, eu apaguei. E aquele dia eu percebi que eu tinha entrado num novo lugar, chamado confiança. Quando você confia, você descansa. Você entende? Eu estou fora do controle. Talvez para minha consciência seria melhor eu estar no controle, mas fora do controle, com confiança, eu consigo dormir e descansar. Quantos de nós estamos meses, anos vivendo uma vida sem aprender a descansar? Preocupados, passa um dia preocupado com finanças, preocupado com a casa, preocupado com os filhos e a saúde, e tantas coisas que nós vivemos nesse mundo, as aflições desse mundo. Mas eu convido você nessa manhã, igreja, aprenda a confiar, exerça a tua fé. 2026 eu declaro isso, é o ano do descanso, é o ano da confiança, é o ano que sim, dentre muitas coisas você vai dormir e descansar, sabendo que o Senhor está no controle. Aplauda Jesus. Existe um convite nessa manhã, para nós entrarmos num lugar mais profundo. Entrar no lugar mais profundo é renunciar tudo que nós temos, é morrer para nós mesmos, é nós abandonarmos o controle. Lucas 14, 27 diz: aquele que não carrega a sua cruz, aquele que não me segue, não abandona tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus ele está dizendo, enquanto você continuar no controle, você não vai viver coisas extraordinárias. Enquanto você continuar no controle, não morrer para si mesmo, não largar tudo que possui, não será meu discípulo. Águas mais profundas é lugar de investir tempo e relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Mateus 6,6 diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto o recompensará. Esse texto ele é muito precioso, porque é Jesus ensinando aos discípulos o segredo da vida dele, falando: preze pelo lugar secreto, pelo relacionamento com Deus Pai. E o interessante desse texto é que Jesus, falando aos discípulos, ele fala: vai para o teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. Mas a sequência diz: e o teu pai que te vê em secreto. Se você vê a tua versão ou qualquer outra versão, não existe a palavra o pai que te ouve, porque supostamente nós estamos orando, nós entramos no secreto e nós estamos falando, dialogando. Mas Jesus está deixando um princípio bíblico e um valor espiritual. Mais importante que as tuas palavras no lugar secreto é o teu posicionamento de entrar no lugar secreto. Quantas vezes e quantos dias nós entraremos naquele lugar, e nós entramos naquele lugar e falamos: Senhor, estou sem palavras, Senhor, eu não sei o que dizer, Senhor, está sendo difícil, Senhor, eu estou com muita dor, Senhor, eu estou me sentindo injustiçado, Senhor, eu não sei o que falar, mas eu estou aqui sendo fiel ao lugar secreto. Nesse lugar secreto há recompensas. O fato de entrar naquele lugar e valorizar aquele lugar é nada mais do que a tua prioridade. Você está dizendo: Senhor, eu priorizo a tua presença acima de tudo. Igreja, posso ser vulnerável e transparente aqui? Posso falar aqui? Tudo bem para você? Deus não entende a tua correria.
Porque a maior desculpa que nós vemos é muito corrido. Eu estou fazendo muita coisa, o Senhor compreende que eu saio cedo, eu chego tarde, eu não tenho muito tempo para entrar e orar. O Senhor conhece, o Senhor sabe cada minuto, o Senhor sabe o nosso tempo, Ele conhece cada pensamento, o pensamento mais profundo nosso. E sabe o que entristece o coração de Deus? É que nós fomos criados para um relacionamento com Ele, nós o conhecemos, mas nós não queremos ter relacionamento com Ele. A sequência do capítulo 7 desse texto de Mateus é o Senhor falando: muitos chegarão naquele dia, em meu nome expulsou demônios, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome libertei pessoas, curei enfermos. E o Senhor vai falar o quê? Afastem-se, apartai de mim. Por que o Senhor está falando assim? Afastem-se de mim, apartem de mim, vocês que eu não os conheço, eu não sei quem vocês são. Muitas vezes eu perguntei nesse texto: como assim, Senhor? O Senhor sabe quem nós somos, o Senhor não conhece quem nós somos? Mas quando você vai para a tradução exata dessa palavra conhecer do grego, é a mesma palavra para intimidade entre um marido e uma esposa. O conhecer que o Senhor está falando aqui é um relacionamento íntimo. O Senhor está dizendo: eu sei quem você é, mas eu não te conheço intimamente, eu não conheço você no teu secreto. Igreja, isso aqui é um chamado para um lugar mais profundo. Não podemos ser crentes só nominais, só sentar numa cadeira, sair desse lugar e viver a nossa vida do nosso jeito. O Senhor está falando: não foi isso que eu te criei. Gênesis 3:8, o próprio Deus, Ele passeava na brisa do dia, no findar do dia, porque nós fomos criados para esse lugar. Todos os dias o Senhor está te esperando. Todos os dias o Senhor está nos esperando. Independente da tua idade, independente do teu tempo, o Senhor está naquele lugar esperando: filho, eu estou aqui, filha, será que podemos ter um tempo? E não quer dizer 3 horas, talvez é aqueles 20 minutos, aqueles 30 minutos, que você pega a palavra, você senta, pega o teu café, amém? O café é abençoado, ele ajuda, e você senta na presença de Deus, e você fica naquele lugar, meditando na palavra, e você fica num relacionamento com o teu pai, e você agradece ao teu pai, e você vai para um lugar mais profundo, e você fala: Senhor, eu quero ir estar no teu rio, eu quero estar num lugar mais profundo no teu rio. Espírito Santo, preenche, me enche. Espírito Santo, aumenta minha fome, aumenta o meu desejo por mais do Senhor. É um lugar onde nós morremos para nós mesmos, nós investimos com intencionalidade o nosso relacionamento com o Espírito Santo, nós temos sensibilidade à voz do Senhor. Benny Hinn, no seu livro Bom Dia Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo, ele é como uma pomba que ela pousa sobre os teus ombros. Qualquer movimento que você faça, a pomba, ela voa. O Senhor Jesus, ele permite, ele deixa o Espírito Santo conosco. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele é o terceiro da Trindade. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Muitas vezes tratamos o Espírito Santo como um arrepio, como um vento, como um fogo, como algo que nós sentimos. Sim, ele tem as suas expressões, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E hoje existe esse lugar que o Senhor está falando. Trata o Espírito Santo como uma pessoa. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Cuide dos teus comportamentos. Cuida das nossas movimentações, aquilo que possa afastar Ele. Palavras que nós falamos, pensamentos que nós temos. Quando temos algo, quando algo vem à mente, nos arrependemos rápido. Voltemos rápido para a presença de Deus. E pedimos: Espírito Santo, mais uma vez, vem sobre mim. Espírito Santo nos cobre. A igreja primitiva, ela entendia isso, o valor da presença do Espírito Santo. Atos capítulo 13, versos 1 ao 3,
vai dizer o momento em que, ouvindo o Espírito Santo, os apóstolos enviam Paulo e Barnabé. Você vê Atos capítulo 16, Paulo ouvindo as direções do Espírito Santo. Inclusive, os versículos 6 em diante, ele diz o momento em que ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Você vê alguém sensível à voz do Espírito Santo? Entra nesse lugar, não entra, vai para esse lugar. Quantas vezes nós entramos nesse lugar de tanta intimidade com o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, eu vou nesse lugar ou não vou? Eu devo participar desse lugar ou não? Eu troco a minha casa ou não? Espírito Santo de Deus, eu negocio ou não negocio? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. A igreja primitiva entendia isso. E quando nós entramos no rio, quando nós entramos num relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo, e eu estou concluindo a minha mensagem aqui, lá no versículo 12, em Ezequiel 47, a continuação do mesmo texto que nós lemos no início, das águas mais profundas, no verso 12, diz assim, acompanhe na tua Bíblia Ezequiel 47, lá no versículo 12. Diz assim: árvores frutíferas de toda espécie crescerão nas margens desse rio, as suas folhas não murcharão, os seus frutos não cairão, e todo mês produzirão, porque a água que vem do santuário chega até elas, e os seus frutos servirão de comida, e as suas folhas servirão de remédio. Olha só, quando nós estamos nesse rio, quando nós entramos no rio de Deus, a palavra de Deus fala sobre os benefícios de estarmos no rio de Deus. E quais são os benefícios? As folhas não caem. Os benefícios, o fruto a cada estação. Fruto para alimento, não só da própria família, mas de todos os que estão em volta. E essas folhas como remédio para a cura. Isso me lembra muito um texto de Apocalipse 22. Apocalipse 22 já está falando do fim dos tempos, onde nós estaremos governando com Cristo. Mas olha só, verso 1 e o verso 2 diz assim, Apocalipse 22, 1 e 2. E ele me mostrou um rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da rua de cada lado havia um rio, e havia uma árvore, a árvore da vida, que produzia 12 tipos de fruto, e dava seu fruto a cada mês, e as folhas dessa árvore eram para a cura das nações. Isso me lembra de um outro texto, Salmos capítulo 1, eu estou só falando a palavra de Deus, verso de 1 a 3, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, e será como que? Uma árvore plantada onde? Junto ao ribeiro das águas. Uau! E produz o seu fruto, a sua estação, e as folhas não murcharão, e tudo o que ele fizer, prosperará. Uau! Olha só o que a palavra de Deus está falando, igreja. O que é esse rio? O que é esse lugar que faz com que árvores plantadas frutifiquem o tempo todo? Que rio é esse que faz com que as folhas nunca murchem? Que rio é esse que faz com que tudo o que você fizer prosperará? Que rio é esse que faz com que as folhas curem pessoas? Inclusive Apocalipse 22 fala que aquelas folhas servirão de remédio para as nações. Que rio é esse? Esse rio é a presença de Deus. É o rio que corre do trono de Deus. E o Senhor nos convida nessa manhã, voltemos para o rio de Deus.
Voltemos para o trono da graça do Senhor. Voltemos para o lugar da presença do Senhor. Mais do que os seus benefícios, e que há benefício sim, da árvore que frutifica, de tudo que a gente fizer, irá prosperar. Mais do que esses benefícios, Senhor Deus, nós queremos a Tua presença, Senhor. Nós queremos entrar nessas águas profundas do Senhor, porque nós sabemos que de lá escorre a vida. De lá escorre vida para nós, para nossa casa, para nossa família. João 7, verso 37 e 38. Jesus agora, Ele fala sobre esse rio. Jesus, no último dia da festa, depois de 6 dias de festas, Ele entra no 7º dia, se levanta no meio do povo, e Ele diz o que? Versículo 37, aquele que tem sede, vem a mim e beba, e rios de água viva fluirão do seu interior. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Do seu interior fluirão rios de água viva. O Senhor está falando, igreja, não saia do rio de Deus. Não saia do rio de Deus. Não saia da presença de Deus. Eu não sei o que aconteceu na tua história, o que tem acontecido nos últimos meses e anos. O Senhor está falando, não saia do rio de Deus, porque o rio é vida. O rio é a própria presença de Deus. O rio é o lugar de cura. O rio é o lugar de libertação. O rio é o lugar de transformação. Se coloque de pé, oceano. Levanta as tuas mãos, igreja do Senhor, e peça ao Senhor: Senhor Deus, me leva para esse rio de águas ainda mais profundas. Senhor Deus, nós queremos entrar nesse rio. O rio onde recebemos cura, recebemos milagre. Um rio onde é o remédio para as nossas almas. Com as tuas mãos levantadas, começa a falar ao Senhor Deus nesse momento. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Nos leva, Senhor, a esse rio. Eu quero beber. Nos leva ao rio da água da vida. Fonte de Águas mais profundas, igreja. O Senhor está levando a um lugar de águas profundas. fonte, Senhor. Oh, Shatayarabasati Tatayarabalabasu. Nos leva, Senhor. Aumenta a fome dessa igreja. Aumenta a sede por mais. Um lugar mais profundo. Um desejo por mais. Rios de água viva fluindo. O Senhor fala hoje: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que tem fome, venha a mim. O Senhor está falando. Se você tem fome por mais do Senhor, se você deseja por esse rio de águas ainda mais profundas, se você hoje olha para a tua vida e fala: eu sinto que eu estou parado, eu sinto que eu estou estagnado, eu ando frio na minha fé, eu venho aos cultos e nada acontece, a minha vida é a mesma, ela não sai do lugar. Eu sei que existe algo novo, eu sei que existe algo profundo. O Senhor está falando: se é com você, se é com você que há fome e sede por mais, eu convido você, venha até o altar
e beba desse rio. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Existe mais do Senhor para você. Existem águas que curam, águas que te libertam, águas que tiram o peso e o fardo que você está carregando. Isso, venha, esqueça a pessoa do teu lado, esqueça quem está próximo de você, o que vão pensar, o que vão falar. É o tempo de Deus para essa igreja, o tempo de Deus para esse ministério. Oh, xarabaçateteria ramalamassou. Vamos cantar mais uma vez, igreja. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Adore ao Senhor, adore ao Senhor com todo o teu coração. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Enquanto nós estamos aqui, continua nesse ambiente, nessa atmosfera. Eu sinto como pessoas que você foi extremamente frustrado por ministério e por igreja. Eu via pessoas que você tinha uma atuação e uma fome muito profunda no teu coração, e você sempre serviu ao Senhor com amor e com zelo. Eu via como se coisas tivessem acontecido que te machucaram, magoaram de uma maneira tão profunda, e que você disse para você mesmo, dizendo: eu não quero mais fazer parte. Eu vou servir ao Senhor na minha cadeira, eu não vou abandonar o Senhor, mas eu não quero mais me envolver por conta de mágoas e de feridas. E hoje eu sinto o Senhor chamando você de volta. O Senhor falando: existe um chamado na tua vida, existe algo dentro de você. Você nunca ficará satisfeito enquanto não estiver no centro da vontade do Senhor. Você vê pessoas servindo, mesmo de longe, existe uma chama no teu coração, e você fala: não, mas eu não quero, eu vou me machucar de novo. E o Senhor está falando: filho, filha, eu já peguei toda a dor, todo o machucado, toda a ferida, eu levei na cruz do Calvário. Eu já morri, eu já me sacrifiquei. Existe algo novo para você. Existe um bálsamo escorrendo neste lugar. Existe cura para você nessa noite, nessa manhã. Se é com você que eu estou falando, só levanta as tuas mãos. E o Senhor está fazendo algo aqui. Só levanta as tuas mãos. Se essa palavra fez sentido, Espírito Santo de Deus, agora vem sobre essa pessoa com bálsamo agora. Bálsamo agora. Existe cura e perdão sendo liberados aqui, sendo liberados nessa manhã. Espírito Santo de Deus, agora sobre esses meus irmãos que têm carregado como um fardo há muito tempo, um peso há muito tempo, agora tira. Oh, Shatayarabase. Eu vi anjos ministradores, como se anjos passando nos corredores e com sacos limpando, tirando sujeiras, tirando feridas, colocando e levando por essas portas, saindo desse lugar. Espírito Santo de Deus, vem, limpa, 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 renova todas as coisas. O Senhor é um Deus de novidade. O Senhor é um Deus que faz novas todas as coisas. Eu oro em nome de Jesus. Aquilo que foi um lugar de ferida, hoje será um lugar de alegria. Aquilo que foi dor, mágoas, é um lugar de restituição. Eu oro em nome de Jesus, o tempo de restituição sobre a tua família. Oh, Xaramalalasetayarabassou. Pessoas que entraram hoje nessa manhã com um peso e com um fardo nos ombros. Eu sinto inclusive pessoas que você não tem dormido há alguns dias. Você está com insônia
e é uma preocupação tão extrema. Inclusive eu senti pessoas tomando remédios para ansiedade. Você não tem descansado durante a noite, você está extremamente ansioso, e se pergunta o que é, nem você sabe dizer. Eu não sei o que é, eu não consigo descansar, eu não consigo dormir. Existe cura nesse lugar hoje. Se é com você que eu estou falando, se é você que tem passado por isso hoje, de maneira muito vulnerável, só levanta a mão, porque o Espírito Santo de Deus está tocando você agora. Se é com você onde você está, mesmo lá atrás, existe agora a presença de Deus que cura. Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que cura. Mais Espírito Santo, mais sobre essas irmãs aqui. Toca, Espírito Santo, agora, mais esses meus irmãos. O Senhor está curando você, está curando e tocando. É o rio de Deus entrando nesse lugar. Existe o rio de Deus entrando, escorrendo nesse altar, sobre esse ministério, sobre essa igreja. A partir de hoje, direcionados pelo rio de Deus. Mais, Senhor, traz a cura agora. Traz o óleo que traz libertação e cura. Mais, eu sinto pessoas voltando a sonhar nesse lugar. Sonhos surgindo novamente. Sonhos surgindo novamente. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Oh! Inclusive curas físicas vindo agora. Curas na coluna. Você que está aqui, você tem um desvio na tua coluna. Você inclusive já foi diagnosticado pelos médicos sobre esse desvio. Inclusive foi falado para você: não levanta mais peso. Você nunca mais na vida vai conseguir fazer algum tipo de exercício. Você vai ter que cuidar o resto da tua vida dessa coluna. Inclusive existe algo no disco da tua coluna, que foi falado, teve um rompimento, vazou, e você não vai, o Senhor está curando você hoje. Se é com você que eu estou falando, só levanta as tuas mãos. Se tem alguém hoje que você está assim, com essas condições na tua coluna, só faz um sinal aqui. Temos algumas pessoas aqui agora. Eu oro pelo toque do Espírito Santo, meu irmão. Existe uma unção caindo sobre a tua vida. Oh, Shatayarabalasso. Espírito Santo de Deus agora, sobre essa coluna, como um toque do Espírito Santo. Você vai sentir agora um calor vindo sobre as tuas costas. É um toque do Espírito Santo trazendo cura, ajeitando essa coluna agora, esse desvio na coluna, nós ordenamos agora, bico de papagaio, agora, esse disco seja restaurado, estruturado, em nome de Jesus. Autoridade em nome de Jesus. Toque, Espírito Santo de Deus, o milagre completo nesse lugar, a cura completa nesse lugar, os movimentos que não conseguiam fazer, agora o movimento completo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.